Bom dia a toda a comunidade pedagógica da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia. É com muita alegria que nós daremos início a mais um evento, a mais uma live informativa aqui pelo canal da Cressan de Samambaia, uma atividade protagonizada juntamente com a Unidade de Educação Básica. O título dessa live que está acontecendo hoje, dia 25 de setembro, é Onde está Van Gogh? Reconhecendo os talentos artísticos na aula de artes. E é nesse espírito de trocas, de formação, de diálogo, que eu gostaria de acolher a todos os presentes, os que são da nossa regional de ensino, de outras regionais de ensino, as pessoas que estão nos acompanhando, que também irão assistir essa live posteriormente, sejam todos bem-vindos a esse momento de diálogo e interação. Eu gostaria aqui, de em nome da Coordenação Regional de Ensino, da professora Elizabeth, acolher a todos os gestores das unidades escolares, das instituições educacionais parceiras, acolher os professores e as professoras das equipes de apoio a aprendizagens, professores e professoras das salas de recursos, orientadores educacionais, psicólogos, familiares e todos que estarão conosco neste momento. De um modo muito especial, gostaria também de agradecer a dois profissionais que estarão conosco ao longo dessa live, que são os intérpretes, a Josiane e a Isabela, que estarão fazendo a tradução simultânea no momento dessa apresentação. Aproveito esse momento de formação para agradecer a presença de todos e pedir que vocês se inscrevam no link do nosso canal aqui da Cressan, para que esse conteúdo possa chegar a você com mais facilidade. E peço também agora, nesse início de live, que vocês compartilhem o link dessa formação com seus colegas de trabalho, os professores e as professoras da escola que você trabalha, os familiares, pelo rico momento que nós teremos para dialogar. Hoje nós vamos conversar um pouco, né, como eu falei, sobre essa questão do reconhecimento dos talentos artísticos. E vários temas serão abordados ao longo dessa manhã. Nós iremos discutir um pouco sobre a questão do talento artístico, de como reconhecer as potencialidades artísticas nos estudantes, os dilemas atuais que envolvem esse tema, qual o perfil e as características dos professores que atuam nessa área, a produtividade criativa, a intuição, o intelecto. Então, muitas questões relacionadas às altas habilidades serão abordadas ao longo dessa live. Então, será uma manhã muito prazerosa, muito produtiva, e para a abertura desses trabalhos, desse trabalho formativo de maneira oficial, nós gostaríamos de convidar o estudante Thierry Louis Franca dos Santos. Ele é um estudante da educação de jovens e adultos, e como nós estamos falando de talento artístico, ele irá executar o hino nacional para nós, tocando no saxofone. Bom dia, Thierry. É com muita alegria que nós recebemos você para essa abertura oficial, para tocar o hino nacional para nós, então deixamos esse período com você. Você começa.
eu sou o professor Alisson, sou irmão dele, lá do 412, e ele é autista, lá do EJA. É porque ele já estava ansioso para tocar, porque eu falei que ele ia tocar hoje às 9 horas, então já estava desde cedo querendo tocar. Desculpa a falta de apresentação. Muito obrigado, Arthur, gratidão imensa a você. Eu quero parabenizar você, o Thierry, né, por esse talento apresentado para nós, por esse hino tão bem executado. Gratidão imensa pela presença de vocês nessa live. Vocês abrilhantaram em muito o nosso evento. Nessa live nós vamos ter uma reflexão e teremos como convidado o professor doutorando Fábio Travassos, a professora itinerante de altas habilidades e superdotação em Samambaia, a professora Kelly, e para a abertura oficial do evento, eu gostaria de convidar a professora Guiana Isaías. Ela é chefe da Unidade de Educação Básica de Samambaia e uma pessoa altamente engajada na luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Bom dia, professora Guiana, seja bem-vinda para a abertura oficial da nossa live. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos e todas que estão conosco. Mais uma ação que a gente traz para vocês acerca desse tema tão importante, que é o Dia da Luta das Pessoas com Deficiência. Obrigada, Thierry. Que lindo, que maravilhoso, que emocionante o seu tocar. Obrigada, Alisson, por nos proporcionar esse momento. A gente entende a rotina do Thierry, a gente sabe que ele é respeitoso com isso, e a gente que deveria ter respeitado o seu tempo. Obrigada, Arlete, do CF 412, que nos indicou esse talento para que a gente pudesse apresentar hoje. Quem tem nos acompanhado essa semana já sabe dos nossos caminhares, o que nós estamos trabalhando nessas temáticas que viemos apresentando nessas lives, e a gente sabe o tanto que o diferente para a sociedade, muitas vezes, é conflituoso. E a gente que tem pessoas com deficiência na família, a gente está preparado o tempo todo, ou não, para dizer ao outro quem somos e o que pretendemos. Então, que tenhamos uma formação maravilhosa. Agradeço as meninas intérpretes que estão conosco hoje. Agradeço muito a todos os profissionais envolvidos com as salas de altas habilidades aqui e superdotação aqui de Samambaia. Sou mãe desse atendimento e tenho muito a agradecer. Não vou citar o nome de todas, porque posso esquecer o nome de alguém. Parabenizo a itinerante, as professoras que estão nas salas, a psicóloga envolvida. É um trabalho também maravilhoso e sensacional. E quero dizer que eu aprendi muito e tirei também muitos preconceitos como professora, de achar que altas habilidades e superdotação era o 100% do ser humano. Né? E a gente deixa passar por exigir demais do ser humano. Então, professores e professoras das altas habilidades e todos os demais profissionais envolvidos, muito obrigada pelo profissionalismo, pela competência de vocês. Um bom evento, uma boa formação, uma boa partilha, e ele já está oficialmente aberto desde quando o Marcelo deu um bom dia para vocês. Muito obrigada, Marcelo. Fiquem bem à vontade. Obrigado, Guiana. Obrigado pelas palavras, por essa sensibilidade que você tem, né, dentro desse debate sobre a educação inclusiva. E eu gostaria de pedir a todos vocês, reforçar para quem foi chegando depois aqui na live, que possam ir compartilhando o link com as pessoas das escolas em que vocês trabalham, para que nós possamos chegar ao maior número possível de pessoas com esse diálogo e esse debate que é muito importante para todos nós. E dando continuidade a esse momento, eu gostaria de convidar a professora Kelly. Ela é professora itinerante de altas habilidades e superdotação em Samambaia, que ela vai falar um pouquinho para nós sobre o seu trabalho. Bom dia, professora Kelly. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos.
nessa semana, né, de luta da pessoa com deficiência, é um momento muito oportuno da gente tratar desse tema da inclusão e, inclusive, a inclusão, né, de pessoas com altas habilidades, superdotação, e nesse momento nós vamos falar sobre as altas habilidades, superdotação, o atendimento que é realizado na nossa cidade, Samambaia, né? Mas quem são esses estudantes? Onde eles estão, né? Será que existem estudantes com altas habilidades, superdotação, na nossa cidade de Samambaia? Bom, segundo o Ministério da Educação, estudantes com altas habilidades, superdotação, são aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Esses estudantes, eles têm necessidades educacionais específicas e, por isso, a legislação brasileira, ela busca garantir a esses estudantes atendimento em salas de recursos, né? Essas salas de recursos, elas são um espaço de mediação entre os conhecimentos adquiridos no ensino regular e o desenvolvimento do potencial talentoso desse estudante em suas áreas ou tópicos de interesse. Isso é o que prescreve a OP 2010, Orientação Pedagógica da Educação Especial 2010. Mas e nós, na Samambaia, nós temos estudantes com altas habilidades? Temos sim, temos estudantes com altas habilidades, superdotação, e a CREA Samambaia, ela oferece atendimento especializado a esses estudantes em 4 áreas do conhecimento, que são a área acadêmica, anos iniciais, com a professora Ana Paula, no CAIC Helena Reis. Essa área acadêmica, anos iniciais, é para atender os alunos menorzinhos. Temos também 2 salas de talento artístico, uma com a professora Leila, no CAIC Helena Reis, e outra com a professora Sandra, no CEP 120. E, além disso, temos 2 salas da área acadêmica, na área de exatas, o professor Alessandro, e na área de humanas, a professora Kátia, que atendem no Centro de Ensino Médio 304. Temos também uma professora itinerante, que sou eu, a quem vocês podem recorrer se vocês tiverem algum aluno para indicar, um estudante que vocês percebam, né, comportamentos de altas habilidades, ou se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, precisando de alguma informação, entre outras coisas. E temos também a nossa psicóloga, a Clarissa. Então, nas nossas salas de recursos, mesmo durante esse período de pandemia, as salas não pararam. O atendimento, ele continuou com a orientação dos professores por meio da plataforma do Escola em Casa, nos grupos de WhatsApp, em outros ambientes virtuais. Inclusive, nós estamos com projetos na área de talento artístico. Na semana passada, a gente conseguiu concluir a entrega dos kits, com apoio da CRE, e esses kits são kits de desenho para os alunos continuarem a produção artística em casa, a produção artística deles. E temos os projetos projeto da professora Sandra, da pintura de IPs de Brasília, concursos da professora Leila na área de artes, concursos para fazer desenhos sobre esse período da pandemia, isolamento social, e com isso, vocês podem acessar o nosso Facebook, é só vocês irem lá no Facebook, e aí vocês podem procurar altas habilidades, superdotação, Samambaia. E aí vocês podem ter acesso a algumas imagens, informações das salas.
Além disso, recentemente, a psicóloga Clarissa, ela propôs aos estudantes uma atividade por meio da plataforma do Escola em Casa, em que ela fazia uma analogia, ela trabalhava com a analogia nessa atividade. E o que são analogias? Né? Significa comparar duas coisas que são diferentes, buscando o que elas têm em comum. E uma das perguntas que a psicóloga fazia era: participar do atendimento em altas habilidades é como? E olhem só as respostas dos nossos estudantes. Vamos ver algumas das respostas deles. Voar sob um céu azul, se sentir livre como um pássaro. A peça que faltava no quebra-cabeça é exatamente o que se precisa. É como estar em um lugar que te entendem. Passear por um campo de flores. Descobrir lugares novos, sendo estes nós mesmos. Provar vários tipos de comidas, sempre experimentando algo novo e aprendendo. Me tira da zona de conforto para fazer mais arte. Deitar numa cama depois de um dia estressante. Desenhar me faz desestressar das coisas que me deixam estressada. Ir ao psicólogo e contar tudo de errado que está acontecendo. E você fica leve depois que termina. Uma experiência interessante. É bom, divertido, tanto como os professores. Fosse uma segunda escola, só que mais legal. Tomar sorvete é gostoso. É excelente, pois estou descobrindo coisas novas. Normal, não tenho nada de tão especial lá. Maravilhoso. Bom, gente, nada melhor do que a gente apresentar para vocês algumas imagens e um vídeo para vocês terem uma noção, uma ideia do trabalho que é feito nessa área de altas habilidades em Samambaia. Então, vou pedir agora para que passem os vídeos, as imagens e o vídeo, e depois eu retorno para apresentar o professor Fábio. Olá, pessoal! Meu nome é Sofia. Sejam bem-vindos ao UniWeb. Esse é o nosso catálogo da educação especial. Nele, divulgaremos os trabalhos dos profissionais e também informações e abordagens de temas variados nesta modalidade. E o tema de hoje é um som pra acalmar, pôr as coisas no lugar. Mais amor em casa, pra imunizar a alma. Deixar toda a casa arrumada, se deitar lá no sofá da sala, resolver as intrigas e mágoas. Rever antigos conceitos, bota fé que o mundo tem jeito, sentir lá no fundo do peito. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Um som pra acalmar, pra crescer e se aceitar. E se pra cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos, pra amanhã nos vermos de novo. Nós não precisamos de muito, não se entregue, se doe pro mundo. Escute uma voz lá no fundo. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo
passar e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar e logo a gente volta a se abraçar. Mas enquanto não passa, a gente não para não, né? Como reconhecer esses alunos e encaminhar para conhecer melhor esse programa? Como reconhecer e identificar alunos talentosos em artes? É para isso que nós estamos aqui hoje e nós convidamos o professor Fábio Travassos de Araújo para falar a respeito desse assunto. O professor Fábio, ele já trabalhou com a gente também aqui em Samambaia, como professor de sala de recursos de altas habilidades, também tem experiência na CRED Taguatinga com altas habilidades, ele é graduado com licenciatura em Educação Artística, Artes Plásticas pela UNB, tem especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar pela Universidade de Brasília e mestrado em Artes, Educação em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. Atualmente, está cursando doutorado no programa de pós-graduação em Artes Visuais, na área de concentração Arte, Imagem e Cultura, na linha de pesquisa Educação em Artes Visuais, sob a orientação da professora doutora Therese Hoffmann, com a pesquisa Experiências Estéticas em Evidência, Parâmetros sobre Superdotação, tendo como área de interesse o reconhecimento, identificação e desenvolvimento de estudantes superdotados, talentosos em artes visuais. E, ao final dessa live, nós vamos deixar 2 links. Um link para vocês poderem participar dessa pesquisa do professor Fábio. Essa pesquisa, ela acontece num momento muito importante, nesse momento histórico, não apenas por causa da pandemia, isolamento social, lives, mas acredito que nós estamos participando de um momento muito especial, um momento importante desse trabalho com as altas habilidades, que é a oportunidade de participar dessa pesquisa do professor Fábio e poder contribuir para que, por meio desse estudo, por meio de mais pesquisas, a gente possa dar um melhor atendimento a esses estudantes, a gente possa oportunizar esse atendimento especializado de uma forma melhor e de uma forma em que a gente possa conseguir realmente encontrar esses alunos nas salas de aula do ensino regular também, né? Além disso, eu vou deixar um link para, se vocês, durante a palestra do professor Fábio, se lembrarem, perceberem que tem um aluno na sua sala de aula, ou um familiar, um amigo que vocês conhecem, e vocês identifiquem que ele tem comportamentos de altas habilidades, superdotação na área talento artístico, ou na área acadêmica também, vocês podem me enviar um formulário de indicação que vai estar aí no link. Depois vai ficar também na descrição do vídeo. Deixo vocês, então, passo a fala agora para o professor Fábio Travassos. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui nessa apresentação sobre a superdotação, as altas habilidades de superdotação no talento artístico. Agradeço aí a toda a equipe da Cressan, na UNIEB, e a Kelly, por estar aí, ter feito o convite, e hoje eu estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o aluno talentoso em artes visuais. A questão é que é um assunto muito caro para mim, até porque, como foi dito, eu trabalhei na Samambaia, a gente abriu a primeira sala de altas habilidades na Samambaia, e a convite da professora Márcia Crisóstomo, nós abrimos essa equipe, e lá, naquele exato momento, por mais que eu tivesse a experiência de trabalhar com crianças em sala de aula regular, ainda era um desafio, trabalhar com crianças com altas habilidades. Então, quem eram essas crianças com altas habilidades? Quem são essas crianças?
como elas apresentam, como elas se apresentam, né? Quais são as habilidades de fato no campo artístico. Então, todas essas perguntas foram fomentadas naquele exato momento e abriram uma série de lacunas, porque no momento em que eu comecei a trabalhar com os alunos, né, e eles passaram a ser indicados, a gente tinha, de fato, alguns problemas, porque muitas vezes a indicação ela não ocorria, por exemplo, com um professor de arte, né? Então, aquele professor que está ali no chão da escola, em sala de aula, trabalhando diretamente com o aluno, mas esse professor, muitas vezes, não era a pessoa que indicava, né? Era o pai, a mãe, às vezes o próprio aluno se autoindicava, ou outro professor dentro da escola, mas o professor de arte, às vezes, ficava aquela questão, por que esse professor não indica? Então, a partir dessas questões e outras, né, eu passei a fazer todo um estudo e ir à academia, né, para estudar em relação a isso, né? Nesse momento, a gente começa a perceber que os estudos sobre a superdotação ele é vasto, mas a superdotação em artes visuais ainda é algo singelo, né? Sobretudo aqui no Brasil. Então, teóricos da arte educadores muito raramente trata sobre esse assunto, e é um assunto que é de extrema importância, até porque há uma necessidade de atendermos esse público, e esse público é um público evidente, ele se encontra, né, nos espaços, nas escolas, nas salas de aula, o tempo inteiro. Eu queria pedir que colocassem a apresentação, por gentileza. Então, naquele momento em que eu estava na sala de aula, de altas habilidades, me ocorreu uma situação bem interessante, para quem me conhece. A gente tinha feito um trabalho nas escolas, né, para poder ter a identificação dos alunos, e nesse momento a gente teve um dia que eu recebi uma quantidade imensa de aluno indicado, e naquele exato momento os alunos que foram indicados, eles disseram, eu quero fazer o curso de arte, aqui é o curso de arte, é o curso de desenho, né? E isso causou uma estranheza para mim e para a professora Márcia Crisóstomo, porque, na realidade, a superdotação não é um curso de arte nem um curso de desenho, mas é um atendimento educacional especializado para estudantes com habilidades específicas do campo das artes. Bom, eu inicio a minha apresentação com o título Onde está Van Gogh, né? Então, quem conhece sobre a história de Van Gogh sabe que ele é praticamente um artista autodidata e que ele surge num dado momento da história da arte onde ele não foi visto, né, pelos pares. Ele só surge no cenário artístico quando adulto. Nesse sentido, ele fica invisibilizado também pela sua própria produção, quer dizer, a obra, o trabalho, a produção dele não era uma produção considerada talentosa para o establishment da época, né? Então, essa provocação, para a gente iniciar a nossa apresentação, é exatamente isso, né? Quantos dos nossos alunos estão invisíveis dentro das salas de aula a partir dos seus talentos? Estamos falando de Van Gogh num recorte histórico e de uma ideia de arte ou de apresentação, né, ou de produção artística, onde, naquele período, havia, de fato, a academia, o estabelecimento partia do princípio de que, para você ter talento, você tinha que saber desenhar. Então, eram aspectos muito marcados e definidos para que você realmente fosse qualificado ou, de certa forma, fosse representado como uma pessoa com talento. Pode passar. Bom, se nós pensarmos, por exemplo, a ideia de crianças com talento em artes e observarmos
Pavel Abramov, né, com 9 anos, onde ele tem uma qualidade gráfica, né, uma qualidade de desenho significativa, quer dizer, uma habilidade técnica muito avançada, para uma criança de 9, 10 anos de idade, né, sobretudo trabalhando com aquarela, que é, quem sabe, né, quem conhece sobre arte sabe exatamente que é uma dificuldade muito grande você trabalhar com aquarela. Você pode dizer, bom, esse é um aluno que nós vamos encaminhar para a sala de recurso, porque é visível, né, a partir da sua produção, que ele tem uma habilidade acima da média. Pode passar. O Kiron, né, que é um adolescente, hoje ele já é um adulto, né, já faz um curso de artes, mas nesse período ele, infelizmente, não está aparecendo, mas aí ele tinha 7 anos de idade, né? Então, com 7 anos de idade, 11 anos atrás, ele já pintava com bastante qualidade, né? Então, também seria uma criança que, diferente dos seus pares, ele demonstra muita qualidade técnica naquilo que faz. Então, o ponto principal aqui é, será que só são essas crianças com habilidades para desenho e pintura que deveriam ou devem ser reconhecidas ou identificadas em sala de aula, né? Aos poucos, artes sobre a superdotação, eles dizem que há um senso, as pessoas, elas reconhecem facilmente com talentos artísticos do que os alunos produzem, daquilo que é expressão artística, né, ela é feita ou produzida fora. Isso é uma questão a ser considerada, porque, de fato, produções, elas não têm da sala de aula. Então, se nós considerássemos próximo slide, eu posso Donovan, né, que é esse rapazinho aqui, próximo slide. Isso, pode apresentar assim mesmo, fica fácil, né? Não tem problema. Vamos lá, o próximo. Então, digamos que o Calum, né, hoje ele deve estar com seus 15, o pessoal, né? Então, eu vou os alunos que aparecem, né, de recurso, eles... Então, vamos lá. O que eu quero evidenciar aqui é que o desenho para as artes, ele é apenas e somente um dos talentos aos quais a gente evidencia em sala de aula. Se nós pararmos para pensar de que o desenho, ou a prática do desenho, ou o ensino do desenho, né, como uma prática realizada em sala de aula regular, ela não ocorre, ela não acontece, porque certas demandas em sala de aula, ou certas demandas do currículo, normalmente não contempla essa área, quer dizer, o aluno não aprende a desenhar, então, certamente, esse aluno, ele vai apresentar uma habilidade técnica que acontece fora da escola, e isso torna a nossa percepção diante do talento artístico muito maior. Quer dizer, a gente cria uma espécie de preconceito, achando que toda criança com talento artístico, ela tem habilidade para o desenho. E muitas vezes as crianças com talentos artísticos, a habilidade dela pode ser extremamente variada, desde no campo da fotografia, da escultura, né, ou de outras expressões artísticas, como, por exemplo, a moda, né, ou até a restauração,
né? Então, a gente vai encontrar, por exemplo, pessoas ou crianças ou adolescentes, como na apresentação, que são restauradores, quer dizer, que gosta de manipular ou mexer com objetos para restaurá-los, né? De todas as ordens. Então, essa habilidade técnica, ou essa alta habilidade em um fazer, é muito interessante e é muito importante, como um elemento de percepção em sala de aula. Quando eu trago a questão da sala de aula, né, lógico, nós temos essas duas áreas muito marcadas, né, a sala de aula e nós temos a sala de atendimento educacional especializado para os alunos superdotados. Então, para que esse aluno chegue no atendimento, é necessário que esse aluno seja identificado, né? Mas essa identificação não é uma identificação que ocorre na sala de aula ou no atendimento educacional especializado. Essa identificação, ela ocorre, né, de forma muito singular, de percepções do professor diante do conhecimento sobre a superdotação, né? Então, a efetivação que nós possamos dar sobre a identificação ou dizer que uma criança é ou não talentosa, ela ocorre no atendimento educacional especializado. Mas quando falamos sobre a identificação para fins de indicação para a sala de recurso, ela deve, né, ocorrer na própria sala de aula, né? Então, considerar, por exemplo, o talento para o desenho é importante, mas nós temos vários outros talentos, vários outros fazeres artísticos, né? Quando eu falo ou trato sobre a produção artística, né, ou fazer artístico, como um dos indicativos ou uma das pistas de que esse aluno apresenta talento para as artes, né? Eu tive uma experiência muito interessante em 2002, 2003, que eu propus trabalhar com as crianças sobre o desenho figurativo, né, a partir da metodologia de Beth Edwards, desenhando do lado direito do cérebro. E naquele momento, é lógico que os alunos tiveram resistência. Não, eu não sei desenhar. E ali, naquele exato momento, eu disse para eles assim, olha, todo mundo sabe desenhar. Se vocês sabem escrever, vocês sabem desenhar, né? E propus a atividade de desenho. Lógico, eu poderia ter proposto qualquer outra atividade, fotografia, né, produção de escultura, produção de vídeo, enfim, uma série de outras habilidades que poderiam ser desenvolvidas. Mas naquele momento foi muito interessante, porque os alunos que já tinham ou se reconheciam como alunos com habilidade para o desenho, ficaram, né, mais confortáveis, porque ia trabalhar exatamente com aquilo que eles gostavam, eles tinham interesse. Mas os alunos que, num primeiro momento, consideraram que não tinham talento para o desenho, quando passaram pelo processo de ensino-aprendizagem do desenho, muitos dos alunos, inclusive, foram indicados para salas de recurso, eles disseram assim, nossa, eu não sabia que eu sabia. Então, essa é que é a grande questão, né? Quando falamos das relações, da produção artística, né? Desse eixo de trabalho do arte educador na produção artística, nós temos que ofertar uma série de outras formas de representação e de expressões visuais para começar a observarmos como esse aluno se comporta diante da habilidade específica. E aí é que entra, de fato, o estudo, a teoria dos Três Anéis, né? Na teoria dos Três Anéis, como a gente, né, os estudiosos, né, e todos que estamos estudando sobre esse assunto, e espero que todos os professores, né, que estão assistindo ou irão assistir, eles detenham esse conhecimento, que é muito importante. A teoria dos Três Anéis, que
foi projetada por Joseph Renzulli, ele diz que um sujeito superdotado, né, e talentoso, ou um indivíduo superdotado talentoso, ele tem que apresentar os 3 anéis, quer dizer, habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e o talento. E a criatividade. Então, esses 3 anéis em convergência, eu vou ter um sujeito com a produção criativa, quer dizer, aquele indivíduo que produz criativamente. Nesse sentido, esse aluno tem um comportamento de superdotação, tá? Mas vamos tentar entender como isso acontece dentro do campo das artes. O primeiro momento que nós já discutimos aqui foi a ideia das habilidades específicas, ou, né, habilidade acima da média. Quer dizer, a partir do momento que a criança apresenta uma habilidade no fazer, no produzir, né, um produto artístico, e ela apresenta essa habilidade acima da média. Mas como é que eu posso observar essa habilidade acima da média? De que forma eu posso observar? No sentido de que, ao propor novas atividades diversificadas, ampliar as formas de representação dentro do domínio da arte, e aí eu estou falando exatamente uma série de expressões artísticas, não somente no campo das artes visuais, mas em todas as expressões, né? Quando falamos da música, a gente vai entender que como o tratar ou o fazer, né, seria manipular um determinado objeto, que seria um instrumento musical. Nem todos os músicos tocam todos os instrumentos. É isso? Então, ele tem uma relação mais íntima, de facilidade com um determinado instrumento e outro não. O que é que nós devemos observar? Expor o aluno a todas as experimentações possíveis, né? Então, por que eu tenho que expor esse aluno a todas as experimentações possíveis? Porque, às vezes, ele só vai descobrir que não sabia que sabia quando ele tiver experimentado. Então, hoje, se a gente observar nas redes sociais, né, o TikTok, né, você vai ver uma série de adolescentes se expressando, né, alguns com uma qualidade cênica, muitas vezes, ou de imitação, enfim, de uma série de representações que faz o diferencial, que você percebe, nossa, como essa criança, esse adolescente é talentoso. Num outro momento, nós podemos considerar como um outro anel, né, o envolvimento com a tarefa. Esse envolvimento com a tarefa, de fato, ao expor o aluno a uma série de fazeres artísticos, eu vou observar que ele se identifica, que ele se interessa, que ele tem facilidade em aprender sobre aquela atividade, aquele fazer artístico, e naquele exato momento que ele entra, que ele se conecta com aquilo, ele passa a se envolver de tal forma que ele tem uma concentração estendida, que ele tem uma motivação intrínseca para a produção e revela uma certa paixão, né? Visto que as frases que foram ditas no início pela Kelly dos alunos tem muita paixão, tem muito envolvimento, né? Eles conseguem visualizar que é algo diferente, né? Não se diferencia da realidade da sala de aula, não é isso? Então, essa realidade da sala de aula, ela, às vezes, vai tolir ou, né, vai limitar a expressão artística do estudante. O outro aspecto que é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, pode criar uma certa barreira no processo da indicação, é a criatividade. Porque se cria uma ideia, se tem uma ideia de que a criatividade é algo, né, que o aluno vai produzir algo fora do comum, e esse fora do comum, né, dentro do campo do criativo, muitas vezes está associado aos grandes criadores, como um Van Gogh, um Picasso,
né? E aí é que esse é o problema. A gente não pode, de fato, comparar a produção do nosso aluno com a produção de um grande artista, não é isso? Nós temos que, de fato, observar a criatividade desse aluno dentro da autodescoberta, quer dizer, eu não sabia que sabia. Esse ponto é o ponto principal, né? E a partir do momento que ele, ao se interessar, ao se reconhecer e, ao mesmo tempo, encontrar um eixo, né, de aprendizado dentro do campo das artes, ele, de fato, vai conquistar, né? Aí, sim, ele consegue compreender, adquirir conhecimento para com que ele consiga produzir criativamente. É muito interessante, porque quando eu falo sobre as opções, ou o leque de opções dentro do campo das artes visuais, de todas as expressões visuais em que a gente pode observar, né, como prática artística ou prática educacional, né, eu costumo fazer uma aproximação assim. Suponhamos que numa sociedade, em vez de ser o futebol, né, nós tivéssemos como grande talento, de fato, jogar queimada. É interessante porque se realmente mudássemos, né, essa cultura, um Neymar, por exemplo, jamais seria reconhecido, né? Ele iria jogar pelada e somente. Então, o que é interessante é que, se abrirmos o leque de opções dentro do campo das artes, em sala de aula, observarmos como o aluno se envolve com as produções artísticas, as diversas produções artísticas, e como essas produções feitas por ele e esse envolvimento gera processos criativos, produtos criativos, lógico, dentro de uma criatividade do eu, né? Eu me considero, isso me encantou, isso me deixou envolvido, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer algo que eu nunca fazia, né? Que eu nunca fiz, que para mim era algo muito novo, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, né? Então, é muito importante que a gente consiga observar, né, o aluno dentro desses 3 eixos em sala de aula, tá? Para que a gente possa fazer essa indicação. No meu estudo, é lógico, ele contempla uma série de situações, mas o meu estudo, dentro da minha pesquisa, da minha tese, ela pauta exatamente o papel do professor em sala de aula como um aspecto fundamental na indicação, né? Não só pelo fato dele trabalhar diretamente com esse aluno, mas pelo fato dele ter conhecimento suficiente para poder identificar esse aluno e encaminhar para a sala de recurso. A estatística, de fato, diz que tem uma quantidade de 3% a 5%, né, do público referente à superdotação. Eu acredito que seja muito mais dentro do campo das artes, né? Hoje, quando nós temos adolescentes que estão trabalhando com maquiagens e transformando o rosto na maquiagem, quando nós estamos vendo crianças dublando e fazendo as brincas e se divertindo com aquilo que está fazendo, né? Crianças que criam objetos de todas as formas e que, a partir daí, se envolve de tal forma que esse produto dele também é um produto criativo, quer dizer, ele é um produtor e não um consumidor de conhecimento, nós estamos vendo, de fato, um grande diferencial, né? Eu comecei com a minha fala da forma que a gente começasse a pensar em perguntas, né, para que a gente fomente aí essa discussão. Então, eu peço a Kelly que esteja junto conosco para a gente estar discutindo e aprofundar esse tema, né? Eu dei aí um início apenas para a gente começar a discussão. Bom, não sei se a gente inicia com questões do chat. Não, você faz a escolha. Acho que é interessante que você comece, de repente, a fazer
né, o que você tem como perguntas e o chat, enfim. Ok. Então, vou iniciar já com uma questão que eu percebo que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, existem muitos mitos também, e aí eu queria que você esclarecesse para a gente qual a relevância de se colocar à disposição do estudante com altas habilidades, superdotação, um atendimento especializado e uma sala de recursos específica para o desenvolvimento do seu potencial artístico, sendo que esse aluno, ele já demonstra potencial nessa área? Essa pergunta é muito boa, Kelly, porque a gente começa a pensar o seguinte, ninguém se faz sozinho, né? Se a gente não dá um apoio educacional a esse público, a gente está reforçando a ideia de que ele vai alcançar o sucesso, que ele vai se descobrir, se reconhecer como uma pessoa com talento dentro das artes, sozinho. Então, esse é o grande problema. Isso, a sala de aula regular, pelos moldes educacionais, né, pela estrutura educacional que nós temos no Brasil, ele não consegue, o professor não tem como contemplar especificidades desse aluno, embora a gente possa fazer em conjunto, né, um trabalho junto a esse professor em sala de aula, né, esse professor da sala de recurso, aliás, da sala de aula regular. Então, podemos fazer um trabalho paralelo com o professor. Mas é muito importante porque se nós acharmos que ele vai dar conta sozinho, não é isso? A gente está reforçando a ideia de que essa pessoa é altamente sublime, e não é, né? É importante a gente entender que essa motivação, esse interesse, ela, por mais que seja uma motivação intrínseca, ele precisa de uma motivação extrínseca. Quer dizer, ele saber que as pessoas estão observando ele e que pode dar suporte às suas necessidades enquanto sujeito que quer aprender algo. Né? Imagine uma criança que tem um interesse específico numa determinada área e ela apresenta, né, que seja um desenho, um objeto, olha, professor, o que eu fiz, e ele diz assim, senta ali, ela diz assim, senta ali, depois a gente vê isso, né? Então, essa criança certamente não vai perguntar novamente, e ela não vai observar que aquilo ali, vai reconhecer que ela tem capacidades para superar, né, aquele nível. Entende-se, por exemplo, que uma criança, no campo do desenho, por exemplo, uma criança que apresenta habilidades para o desenho, se ela não tiver o apoio, ela provavelmente vai considerar aquilo como algo desnecessário, não tão importante, porque eu preciso cumprir com as normas da escola e a professora não me pediu isso, né? Então, ela vai deixar para lá, que pode ser uma grande oportunidade do seu desenvolvimento. Certo, Fábio. E você estava falando aí a respeito dos professores do ensino regular, né, da sala de aula de ensino regular, e aí isso me faz pensar como seria possível integrar os conhecimentos adquiridos no ensino regular com os projetos de desenvolvimento do potencial talentoso do estudante de altas habilidades na sua área de interesse. Como que seria possível, então, fazer essa integração entre o ensino regular e as salas de recursos de talento artístico? A gente tem uma mania sempre de considerar modelos que vai salvar o mundo, né? E, na realidade, os modelos, eles não existem. O que eu acho que o que vale, de fato, é o diálogo entre o professor da sala de recurso e o professor da sala regular. O seu aluno, no âmbito do ensino regular, ele pode ter um processo de aprendizagem diferenciada, né, ou um currículo próprio, né, à medida que o professor compreende e tenta traçar paralelos ou aproximações do conteúdo que ele trabalha em sala de aula e o que ele está produzindo dentro da escola, da sala de recurso. Então, quando eu faço essa aproximação,
eu não só estou fazendo com que ele compreenda que as suas habilidades, elas estão sendo mobilizadas para aprender o conteúdo de sala de aula regular, mas trazer uma nova perspectiva de como ver aquele determinado assunto, né? Então, quando eu penso, suponhamos que eu estaria dentro de uma sala de aula com um aluno superdotado e eu estivesse trabalhando, por exemplo, com não sei, o período gótico ou falando sobre arte moderna, eu posso utilizar dessas habilidades, né, ou dos estudos, ou das práticas que ele desenvolve na sala de recurso, para que ele faça pesquisa, que ele produza e que, no final, ele faça uma exposição de tudo aquilo que ele fez. É um aprendizado e atende, né, a esse aluno. Lógico que para o professor do regular, quando ele propõe essa situação em conjunto com o professor de uma sala de recurso, há um trabalho em conjunto. E esse trabalho em conjunto faz com que o aluno possa aprender mais e com alta qualidade. É interessante pensar sobre isso, né? Porque o aluno, ele é um só. Ele não se desdobra em dois para participar da sala de recursos e para participar da sala de ensino regular. A gente observa que, muitas vezes, no momento da aula de artes no ensino regular, o aluno vai trazer, né, aquilo que ele experimentou na sala de recursos, e ele próprio vai fazer essa troca, e os próprios professores também vão se beneficiar disso, né? E, embora você tenha falado que não tem um modelo, né, não é possível a gente ter um modelo de como que vai acontecer essa dinâmica, né, mas eu queria já entrar nessa próxima pergunta, que vai tratar de algo parecido, né, conscientes de que sua sala de aula, né, de que na sua sala de aula pode haver um estudante com altas habilidades, superdotação em artes, haveria alguma estratégia a ser adotada pelo professor do ensino regular que facilitasse a identificação desse estudante? Uma estratégia que o professor pudesse utilizar para facilitar essa identificação, e se você tem alguma sugestão para isso. É muito bom, porque, de fato, eu digo que a estratégia do professor de arte é trabalhar com arte, né? O professor de arte trabalhar com arte na sua sala. Quando eu digo isso, é o seguinte: quando nós trabalhamos na sala de aula regular, e eu como professor, né, hoje afastado para o doutorado, mas eu sou professor 60 horas, tanto trabalho numa sala de recurso quanto trabalho à noite, no 414, estava trabalhando nos últimos anos, né? Então, naquele exato momento, a estratégia do professor é, primeiro, compreender quais são esses 3 anéis da superdotação, né? Segundo, exercer o seu trabalho enquanto professor, dinamizando e trazendo uma série de linguagens e de representações em sala de aula. E observando, de fato, qual dessas habilidades, né? E quando eu falo habilidades, eu não estou falando exatamente numa produção, apenas e exclusivamente na produção. Eu posso, por exemplo, identificar um aluno com altas habilidades para a história da arte, né? Numa produção textual, eu verificar que ele se interessou por um assunto, por exemplo, eu tive um aluno que era fascinado por Monet e pelos impressionistas, e eu explorei bastante essa situação, onde ele fez uma pequena pesquisa. É lógico que quando a gente está falando de pesquisa no campo do ensino regular, né, da educação básica, nós estamos falando das descobertas desse aluno numa área em que ele se interessa, né? Então, se eu vejo, por exemplo, que uma criança tem um grande interesse em discutir sobre arte, então vamos discutir sobre arte, e esse aluno provavelmente pode escrever ou ser crítico, né? Não necessariamente que esse aluno seja um artista, né, ou que ele produza, porque esse, para mim, é o grande problema, né? Quando a gente delega uma área, quer dizer, o aluno que é da área acadêmica, que gosta de matemática, vai ser matemático. Não é isso. Né? Ou o aluno que gosta das artes, ele vai ser um artista aclamado. Não, ele pode, de repente,
ter uma habilidade para ser um restaurador, né? E isso detém conhecimento, isso detém pesquisa, e que nesse exato momento, quando eu percebo que ele tem uma determinada habilidade, eu, enquanto professor da sala de aula regular, eu posso começar a mobilizar os conhecimentos dessa área com ele, né? Quer dizer, na realidade, muito mais propositura, né? Quer dizer, eu vou propor a esse aluno que produza a pesquisa, e nesse exato momento ele vai estar aprendendo. Então, para mim, a proposta inicial, ou a proposta de fato, é a gente, né, conhecer muito bem a nossa área, e lógico, os professores da Secretaria de Educação, sobretudo, têm um conhecimento profundo sobre a sua própria área, e oferecer oportunidades diversas de representações e de modos de fazer arte, para que esse aluno comece a se encaixar. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei com as minhas turmas do 414 à noite, e a minha proposta inicial era um tema central, mas deixei livre para que cada um fizesse a sua maneira, né? Que buscasse suas técnicas e habilidades diversas. Então, eu tive desde o tradicional desenho, né, até colagens, e alunos que fizeram objetos distintos, alunos que fizeram crochê, né? E fez uma representação a partir do crochê, e fez um trabalho maravilhoso a partir do crochê, alunos que trabalharam com a fotografia. Então, o tema central era abordando sobre a realidade em que eles estavam, mas eles tinham que fazer dentro daquilo que eles tinham habilidades, né? Então, que eles consideravam como ser hábil. Então, a dificuldade, de fato, era colocar para eles que a habilidade deles em uma determinada área, que era o grande trabalho que a gente tinha, né, que eu tive com eles, de saber o que você faz de melhor, o que você considera, né, com algo fundamental, assim, que você diz assim, eu domino, né, em relação a isso. Então, é esse domínio que a gente precisa encontrar. E, a partir daí, a gente explora qualquer assunto, a gente explora qualquer tema. Exatamente. E, enquanto você estava falando, eu me lembrei que, na sua própria fala, na sua palestra, você falou a respeito do eu não sabia que sabia, né? Então, é quando você expõe o aluno a vários aspectos daquele mesmo tema, daquele mesmo tópico, né? Em artes, nós temos um campo muito vasto, né? De área de conhecimento. E não podemos limitar só ao desenho, à pintura, porque, muitas vezes, o nosso aluno não sabia que sabia escrever sobre arte, fazer uma crítica sobre o fazer artístico, né? Então, é claro que a gente busca, né, uma produção para esse aluno, mas antes da produção é interessante também que a gente exponha esse aluno a vários aspectos do fazer artístico, da crítica, da teoria sobre arte, para que esse aluno descubra que ele não sabia que sabia. Só assim nós vamos perceber, né, quais são as coisas que o aluno não sabia, que ele sabia, e que ele sabia fazer muito bem, né? E aí é esse aluno que nós estamos procurando. É esse aluno que tem essas altas habilidades e que nem ele mesmo sabe que tem. E aí o professor de artes, ele precisa estar atento para, quando expor os alunos a uma diversidade de tópicos artísticos, ele também saber olhar em quais tópicos aquele aluno demonstra ter um maior interesse e uma habilidade acima da média, se envolvendo, né, de forma mais intensa com esse aspecto do fazer artístico, da crítica, da teoria. Eu digo, Kelly, antes de você fazer a pergunta, que, acima de tudo, né, o nosso professor de artes, que seja de qualquer domínio das artes, né, seja das cênicas, da música, das visuais e da dança, é muito importante que ele se preocupe em observar, né, o campo ou o interesse que esse aluno tem numa determinada área.
não existe, como a gente tem falado, um modelo específico do ensinar. O ensinar é o que a gente já faz hoje, né? É propor uma série de formas de ver arte, de produzir arte, de criar, e naquele exato momento a gente observar, muito mais observar para detectar, para ver pistas sobre esse interesse e o talento. E às vezes até conversar e discutir, nossa, que trabalho bacana você fez, professor, eu gosto muito disso. E às vezes você que não sabia que ele gostava daquilo. E nisso você pode explorar, né? Não, realmente provocando este aluno, né, que é o que de fato nós fazemos nas salas de recurso, provocando o aluno para que ele utilize a habilidade dele, né, que ele utilize aquilo que ele sabe e que ele gosta, que ele está interessado, no processo de construção de conhecimento, né? Então, ele fazer as conexões necessárias. Eu lembro que, e eu sei que todos os professores de artes das salas de recursos sabem exatamente do que eu estou falando, né? Sobretudo os professores de artes, que muitas vezes o aluno chega e ele não vai produzir nada durante aquele dia. Aquele dia ele chega e ele vai conversar. Só que essa conversa, ela é extremamente produtiva, porque são conversas voltadas para o campo em que eles têm o maior interesse. E isso não quer dizer que ele não esteja produzindo ou construindo conhecimento, né? Eu já me deparei com um aluno passar a tarde inteira do lado do outro, conversando sobre o que o outro estava pintando e desenhando, e os dois discutindo dentro de, né, uma linguagem, para muitos, né, ou para o campo das artes, uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito apropriada para aquilo. Então, essas questões, elas têm que ser muito bem observadas, né, diante da prática, das habilidades, do fazer artístico dos alunos. Certo. E agora, a próxima pergunta, ela praticamente já foi respondida, porque faz parte, né, desse assunto, mas é claro que sempre tem mais alguma coisa a acrescentar, então eu vou fazer. Qual a relevância dos estudos em sala de aula regular de conceitos sobre arte e outros assuntos teóricos, como história e crítica das artes, para o processo de identificação de estudantes talentosos em artes visuais? Isso. Eu acho que é um problema também que a gente precisa observar, é que existe um preconceito de que o campo das artes só se faz a partir dos artistas, né? E isso é bastante interessante, porque a gente tem um leque muito maior. Eu vou voltar na minha história, né? Eu era uma criança que desenhava desde pequeno, e, de fato, a minha produção era muito de desenho de cópia, né? De observação. Mas eu sempre gostei disso. Isso, para mim, era como, né, algo muito comum, era fluido. E aí, a partir do momento que eu tive a oportunidade de ter um espaço para ser educado, né, para ter um atendimento que não era, na época, né, não era um atendimento educacional especializado, mas era uma sala de artes, desenho e pintura, eu vejo que, naquele exato momento que eu comecei a fazer aquilo, eu não vislumbrava a ideia de ser artista. Eu gostava de fazer aquilo, e aquilo me fazia bem, e me conectava com uma série de conhecimentos, né, que fazia com que eu produzisse com qualidade aquilo que eu estava fazendo, e também produzisse com qualidade as outras coisas que estavam dentro do regular. Então, é muito interessante, porque essa experiência eu vivi com meus alunos. Muitos dos nossos alunos, eles produzem, quando eles começam a ser atendidos na sala de recurso, os pais visualizam um aumento na qualidade da aprendizagem nas outras áreas, né? Nas outras áreas. E isso não quer dizer que ele vai ser, ele vai virar um artista, ou nosso objetivo é que ele seja um artista, muito ao contrário. É que o aprendizado dele naquilo que ele se interessa, que faz sentido para ele, começa a se conectar com as outras áreas e passa a fazer sentido,
né? Então, você vai ver muito aluno dizer, olha, não faz sentido eu estudar isso. Mas no momento em que ele começa a fazer links daquilo que ele se interessa com aquilo que ele está aprendendo no regular, ele consegue traçar paralelos. E aí o aprendizado dele é com qualidade. É lógico que crianças, adolescentes, né, eles são, né, tudo é novo, tudo é fantástico para ele. Mas a gente precisa oferecer, né, e observar, por exemplo, que uma criança ela pode não ter uma habilidade para o desenho. Eu vou tentar dar um outro exemplo aqui. Eu tive uma aluna maravilhosa em que eu tenho um apreço muito grande. Hoje ela é professora da Secretaria de Educação e naquele dado momento ela foi identificada para a sala de recursos e quando chegou lá, ela tinha um conceito de que ela tinha que aprender a desenhar. Adorava a arte, mas quando foi exposta às situações do desenho, ela sentiu um certo impacto. Ela disse, eu não consigo. E realmente ela não conseguia alcançar, né, aquela atividade. E eu propus uma série de atividades para ela, para que ela experimentasse uma série de coisas. E naquele dado momento, ela se reconheceu. Ela viu que o trabalho dela fazia diferença. Eu tinha algumas semanas que estava com ela e ela, naquele exato momento, não conseguia evoluir. Mas depois que ela reconheceu que aquela produção, aquela atividade em particular era mais interessante, ela começou a mudar, né, o seu interesse e a produção dela foi qualitativa. Só que é isso que eu quero dizer. Não necessariamente a gente vai se tornar um artista, porque esse não é o objetivo. No final das contas, eu considero que para ser professor de artes também é necessário talento. Aliás, diga de passagem, para ser um professor é necessário talento. Esse envolvimento, essa paixão, essa coisa que ultrapassa os nossos limites. E é disso que a gente tem que trabalhar com nossos alunos. Essa ideia de uma visão massificada de educação, ela prejudica, essa questão de fazer com que haja apenas uma reprodução do conhecimento, quando a gente vai falar essa reprodução de conhecimento no dia a dia, nas avaliações e uma série de outras coisas, não faz com que o aluno seja produtor. E a gente pode considerar que várias crianças e adolescentes, se a gente observar, por exemplo, nas redes sociais, elas são altamente produtivas. Mas se a gente observar também, será que elas são tão produtivas assim na sala de aula regular? Então, a gente tem que focar, de certa forma, nessa produção. Não sei se eu respondi. Não, acho que sim, é uma discussão mesmo a respeito do assunto, E agora, com essa próxima pergunta, a gente vai lá para onde é o início de tudo, Que é com as crianças, Onde começa, e às vezes pode estar latente, mas é justamente onde começa a ver os comportamentos de altas habilidades, superdotação, E a pergunta é, como a família e os professores podem conseguir identificar evidências precoces de comportamentos superdotado para as artes visuais em crianças pequenas? Então, isso é uma questão, na realidade é um grande dilema, porque a gente tem algumas questões sobre o que eu já trouxe para vocês, que é a ideia do talento pautado para o desenho. Então, se a gente considerar apenas o desenho como uma expressão, nós vamos limitar a capacidade desse aluno. O ideal é que quando uma criança ela apresenta, e lógico, eu estou falando de toda e qualquer expressão artística, como é o caso do Colum Donovan, que ele não desenha, ele simplesmente produz, ele produz objetos, formas fantásticas, fantasmagórica, fascinante. E lógico que que é a grande questão,
No momento em que você começa a observar os outros comportamentos, né? Porque a gente não pode estar só conectado na produção do aluno, mas quando a gente começa a observar outros comportamentos, como o envolvimento com a tarefa, a concentração estendida, né? Essa produção, muitas vezes, é muito produtiva, quer dizer, de quantidade, né, com qualidade, e isso acontece muitas vezes com as crianças, quer dizer, ela se concentra facilmente. É importante que a gente indique para a sala de recurso, que os pais possam observar, de fato, são esses detalhes, né, em que medida ele está envolvido. Eu tive um aluno na sala de recurso aqui de Taguatinga, e o foco dele era trabalhar com pequenas colagens e dobraduras, né? Então, é lógico que quando ele chega em sala de aula indicada, a gente tem que propor uma série de outras atividades, mas aquilo que a gente já tinha falado antes, ele precisa estar em consonância com o professor da sala de aula, né? Então, esse conjunto entre pais e professores, né, lógico, procurando o atendimento educacional especializado, é muito importante para que a gente possa dar suporte a esse aluno, não é isso? Porque esse aluno vai apresentar características de superdotação pautada nesses 3 anéis. Sim, eu estou me lembrando aqui de uma frase, né, que circulou muito aí pela internet, que é assim, muitas pessoas perguntam por que uma pessoa quer ser artista, mas ninguém pergunta o quão é difícil para o artista não ser, né? E eu acho que dentro dessa questão das altas habilidades em talento artístico, isso é muito importante da gente entender, e é por isso que os alunos que vão para salas de recursos, eles começam a ter uma afetividade, uma conexão muito forte com a sala, porque é o local onde é permitido a ele ser aquilo que ele é. Porque quando a criança, ela demonstra, desde muito pequena, essas altas habilidades, esse grande interesse, você dizer para ele que ele não pode fazer isso, ou você não dar a ele a oportunidade de se expressar dessa maneira, que é a maneira como ele, da sua forma individual, consegue se expressar e conectar com o mundo, você está deixando para ele um grande peso, né? Como diz essa frase, né? Poucos perguntam como é difícil para o artista não ser. Não tem como ele não ser. Ele é artista, né? Ou se não artista nesse conceito que a gente tem da palavra, mas ele é alguém que se expressa e se produz por meio da arte. Isso não pode ser tirado dele, né? Eu posso lhe dizer que talvez tendo como referência o Gardner, né, sobre as inteligências múltiplas, eu posso até dizer que o aspecto das inteligências, né, ele não define artística, mas vamos falar de uma inteligência artística ou das inteligências, essas combinações de inteligências, ela realmente é a forma em que o sujeito aprende, né? Então, existe indivíduos que aprendem mais de forma visual, né? Outros de forma auditiva. Então, é interessante porque a gente precisa observar e olhar como ele aprende, né? E, às vezes, o aprendizado dele é de uma coisa muito simples, né? Eu gosto de dizer assim, é do pequeno que se faz o grande, né? São pequenas coisas que se faz o grande. Então, às vezes, um pequeno detalhe, uma pequena informação ou pistas que eu posso encontrar nesse aluno para trabalhar com aquilo, né? Eu posso fazer o diferencial na vida dele. Esse que é a grande questão. Inclusive, quando ele é indicado para a sala de recurso de altas habilidades, né? Na minha pesquisa de mestrado, as entrevistas deixaram evidentes que alguns professores da sala de recurso se perguntava realmente como era feita essa indicação, porque muitas vezes a criança chegava
muito crua, né? E a ajuda do professor em sala de aula regular, ela é fundamental para que o trabalho também progrida dentro da sala de recurso, né? Então, é importante que o professor também encontre essas pistas e ajude, né, em conjunto o trabalho junto a esse aluno. Ok. E como a gente está nessa semana, né, de luta da pessoa com deficiência, encerrando aí essa semana, muitas pessoas têm dúvidas, né, e gostariam de saber por que os estudantes com comportamentos de altas habilidades de superdotação estão inseridos na modalidade da educação especial. Então, quando a gente pensa na educação regular, a gente pensa nessa educação mais uniformizante, né? Para atender a um certo nivelamento. Então, alunos que apresentam deficiências, elas precisam de uma complementação, né, das informações, porque só o professor de sala de aula regular é muito trabalho e conhecimento específico para o desenvolvimento desse sujeito. Da mesma forma, é o aluno com altas habilidades, né? Ele precisa desse atendimento educacional especializado, porque só no ensino regular, né, o trabalho se estende de tal forma e o conhecimento nesta área precisa ter profundidade que não é possível, de fato, você conseguir atender a esse aluno no todo, né? Então, é um aluno que tem necessidades educacionais especiais, né? No sentido de que ele precisa de mais informação, porque não é uma questão de que a gente está sobrecarregando esse estudante, mas estamos dando para ele a oportunidade de se aprofundar naquilo que ele tem mais interesse, né? Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma pesquisa das biografias dos grandes artistas, dos atores e de uma série de outras figuras no campo da ciência, né, das humanas, enfim, você vai ver que eles não ficaram apenas no regular, né? Eles tinham outras atividades, outras produções que era importante para o desenvolvimento deles, né? Então, é importante que o atendimento exista, já que a gente não tem, de fato, escolas de artes, né? Vamos dizer assim, nós não temos escolas de artes. E aí, os nossos alunos passam despercebidos, né? Tanto na sala de regular, que não são indicados para as salas de altas habilidades. Certo. A gente também recebe alguns alunos que têm dupla excepcionalidade, né? Então, quais são as duplas excepcionalidades mais comuns nas salas de recursos na área de talento artístico? Na minha experiência, né? Na minha experiência, e aí porque já não é meu campo de estudo, mas na minha experiência a gente tem os autistas. Eu me deparei com pessoas com deficiência auditiva, né, com qualidade perceptiva muito aguçada, né, e aí tem a ver muito com a própria condição. Então, são crianças que também é necessário um outro tipo de trabalho, né? Não só o trabalho com a superdotação, o conhecimento dentro da superdotação, mas compreender também como funciona, né, todo um processo de ensino-aprendizagem ou de atendimento para esse público-alvo. Certo. E eu já vou encerrando aqui esse bloco com a última pergunta, não sei se depois o Marcelo vai ter alguma outra, né? Mas para a gente encerrar essas perguntas, eu tenho como o atendimento especializado deve atuar em relação ao fornecimento de orientações formativas e na mediação de conflitos entre o estudante talentoso em artes, o ensino regular e a família.
Olha que pergunta, Fábio. Nossa, eu acho que na realidade, isso já acontece, né? Acontece com os nossos queridos itinerantes, que são maravilhosos e que estão aí na linha de frente, né? Fazendo esse trabalho de conscientização, né? De orientação e de apoio junto aos professores, junto às famílias, explicando com reuniões sistemáticas a cada semestre, né, a cada trimestre ou semestre, são feitas reuniões para esclarecer uma série de pontos dentro do campo teórico. Eu acho que esse trabalho ele já ocorre, né, ele já ocorre com muita propriedade junto os itinerantes, junto aos professores e aos alunos, e a família. E os psicólogos também, né? E os psicólogos, sim, claro, principalmente os. Claro. É importante que a gente tenha em mente que é um conjunto, né, de agentes envolvidos nesse processo, tá? Porque quando a gente vai encontrar, por exemplo, uma família que tem uma certa resistência sobre a superdotação, e isso acontece principalmente no campo das artes, quando a compreensão diante das artes é uma compreensão do tipo, mas ele gosta de fazer isso e não dá tanta importância, a gente precisa fazer um trabalho em conjunto para mostrar que é importante, né? Por vários motivos, não só pelo fato das artes, mas para entender que aquela forma de produzir, de aprender, é a forma dela se desenvolver. Então, se eu não oriento o pai ou convenço o pai de que realmente ele precisa desse atendimento, né, eu posso perder esse aluno, não no sentido das artes, como eu já disse, a gente não está transformando o aluno em artista. A gente está efetivamente atendendo a uma necessidade específica que se conecta a um sentido maior, né, de uma relação de desenvolvimento maior, porque é a partir desse ponto que ele se desenvolve. Então, o trabalho dos psicólogos, da itinerância e do professor é fundamental para criar essa conscientização dos pais e também, como é a minha pesquisa, né, fazer com que os nossos professores de artes tenham esse conhecimento e comece, de certa forma, a compreender que dentro da sala de aula dele tem muito mais aluno talentoso do que ele possa imaginar. E a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? Ampliar o atendimento para várias áreas, desde as artes visuais, cênica, música, né? As ciências nas suas diversas áreas específicas, com professores trabalhando em conjunto, e a gente fazer com que os alunos se reconheçam como talentosos em artes visuais. E reforçando, entender que os alunos talentosos, né, com altas habilidades e superdotação, estamos falando desse aluno produtivo, criativo, esse aluno que produz e não só consome. Eu acho que esse é o ponto mais importante disso, é aquele que produz seu próprio conhecimento, né, com um apoio lógico do professor. É necessário essa figura para que ele cresça. Se a gente não der esse apoio, a gente vai sempre ficar no campo, ou pelo menos o aluno vai ficar no campo da invisibilidade. Né? Ok. Eu acho também que a gente tem muitos relatos de pais, né, de familiares, do quanto que o aluno ter sido incluso nas salas de recursos ajudou mesmo na questão, né, entre o relacionamento entre os familiares, porque eles passam a compreender melhor essas necessidades que o aluno tem. São necessidades muito específicas, muito especiais, que cada aluno desses tem, que influencia no seu convívio, né, diário com a família, e a partir do momento que a família tem essa compreensão de que o seu filho, de que aquela pessoa, ela tem esses comportamentos e se referem à superdotação, a altas habilidades, ao talento artístico, isso ajuda muito nessa convivência, né?
Isso. Fábio, eu não sei se o Marcelo ainda tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa. E assim, eu quero agradecer demais por você ter aceito esse convite. Para a gente, assim, a gente estava ansioso por esse momento, porque a gente sabe o quanto que você contribui e enriquece com esse atendimento, para né, a efetividade desse atendimento, seu trabalho de muitos anos com isso, né? E principalmente nessa área do talento artístico. Então, para a gente é, assim, um momento muito gratificante, de muita alegria receber você. E não sei, né, se o Marcelo ainda tem mais alguma pergunta, mas antes eu também queria dizer, só lembrar os professores sobre os links, né, do seu trabalho, da sua pesquisa, reforçar que participem, e o link também do formulário de indicação para que a gente receba novos estudantes talentosos em artes na área acadêmica. Então, eu faço agora um convite a todos os nossos professores da rede pública de ensino e, sobretudo, os professores de artes visuais, né, que comecem que pesquisem, que façam cursos sobre superdotação. Vocês vão se apaixonar, não tenha dúvida, né? E nossos alunos superdotados são muito mais do que a gente possa imaginar. Façam esses cursos, pesquisem, né? Eu faço o convite para professores de arte, por favor, pesquisem, não deixem eu sozinho nesse mar, nesse universo de informação, porque é muito, muito difícil trabalhar sozinho. E o importante é que a gente crie esses elos, que as experiências de vários professores, que é fundamental, comecem a ampliar para a gente ter um novo olhar sobre o talento artístico, né? A gente sair dessa visão preconceituosa ou distanciada, ou de que ele consegue sozinho. Não, ele precisa do nosso apoio, e para isso a gente precisa de estudo, né, dedicação, pesquisa, investigações, tá certo? E que todos os professores de arte, né, independente se é visuais, né, cênicas, enfim, dê um pulo lá na minha pesquisa, tá? Vai contribuir muito, porque, no final das contas, é um trabalho que, certamente, eu quero transformar em formação para os professores, né, dentro do campo das artes visuais, com propostas de atividades que vão fomentar aspectos do desenvolvimento, da habilidade acima da média, da própria criatividade, né, atividades provocativas, que faz com que a gente possa, de fato, observar e entender e reconhecer essas pistas que são fundamentais para indicar para a sala de recurso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Kelly. Que excelente diálogo, que excelente debate vocês suscitaram essa manhã para nós. A Kelly tinha perguntado se eu teria mais alguma pergunta, né? Era justamente pedindo para vocês falarem um pouco mais sobre os formulários que vocês tinham comentado anteriormente, mas o Fábio já contemplou. E aí eu queria convidar, Fábio, você, a professora Kelly, que depois vocês dêem uma olhadinha aí no chat, porque tem várias mensagens para vocês, comentários elogiando de colegas de trabalho, pessoas que foram estudantes, que foram alunos de vocês. Então, tem lá, vale a pena, uma pessoa mandando mensagens de carinho. E, em síntese, esses comentários retomam, né, essa ideia da relevância desse debate que vocês suscitaram. Eles caracterizam como um momento excelente, formativo, rico em aprendizagens, esclarecedor, e evidenciam, né, os comentários trazem essa admiração que muitos em Samambaia, muitos profissionais têm pelo trabalho de vocês, pelo amor e pela dedicação com que vocês o realizam. Viu? Vocês são pessoas que fazem a diferença, e isso foi o que eu pude perceber, nós acompanhando aqui o chat. Então, teve um comentário, Fábio, da professora Sandra, que até dialogou com você ao longo da sua fala, dizendo assim que a sala de altas habilidades da Escola Classe, do Centro de Ensino Fundamental 120, no qual ela atua há 13 anos, já formou, já identificou, formou vários talentos. Né? De lá saíram arquitetos, professores de artes, design gráficos, design de moda, design de interiores. Então, é Samambaia fazendo esse trabalho, né?
Na realidade, o nosso trabalho é quando o aluno se reconhece dentro do campo das artes, ele mesmo vai traçando o seu projeto de vida, né? E é isso que a gente precisa fazer com que as crianças consigam se reconhecer dentro daquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Daquilo que ele é mais forte. E, a partir daí, ele conseguir criar um elo de afetividade de tal forma que ele consiga encontrar os seus caminhos, né? Que ele consiga projetar a sua vida de uma forma produtiva, gratificante e, sobretudo, feliz. Verdade, Fábio. E assim, nós caminhando já para o encerramento assim, dessa live, agradecer por esse legado pedagógico que você, a Kelly, que vocês dois deixaram para a nossa Unieb de Samambaia. Esse link vai ficar aqui no nosso canal da Cressan de Samambaia para consultas posteriores pela relevância dessa temática. Então, eu faço minhas palavras de agradecimento que a Kelly dirigiu a você, em nome da Unieb de Samambaia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por esse tempo e por compartilhar esse amor e conhecimento que você tem pela educação. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço muito a todos vocês. Obrigado, Kelly, obrigado, Marcelo. Obrigado, Josiane e Isabela, que estão aí nesse trabalho intenso, né, que é lindo, fantástico. Tem que ter habilidade para isso. Eu tentei, mas não consigo, né, saber, né, uma nova língua, e é uma nova língua, é uma linguagem tão rica, né, e especial, e só com muito talento, de fato, a gente aprende as Libras. Verdade. Então, muito obrigado, Fábio. E caminhando aqui para o encerramento da nossa formação, eu gostaria de partir para os agradecimentos. Primeiramente, agradecer a nossa audiência que ficou nessa escuta ativa ao longo de toda a fala, comentando, participando aqui dessa formação. Muito obrigado a todos os professores e professoras, os familiares, os convidados que estiveram participando conosco desse momento formativo. Eu quero retomar um pouquinho, né, os participantes dessa live, porque é uma grande equipe que está aqui à frente, por trás dos bastidores, e que também participaram desse momento, né? Então, o Thierry, que fez que tocou o hino nacional para nós, o Alisson, seu professor e irmão, professor Fábio, Josiane, Kelly, Isabela, e algumas outras pessoas que vocês talvez não tenham visto, mas que estiveram intensamente trabalhando para a realização desse evento. A equipe da coordenação intermediária do ensino especial, a professora Luana, a professora Gabriele, a professora Késia, que estiveram aqui organizando e proporcionando esse momento, não só esse, quanto vários outros nessa semana de luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Agradecer também aqui a equipe da Unieb, que está aqui por trás, coordenando, participando, organizando esse evento. De modo especial a professora Guiana, que está conosco, o Leandro, que ele deu todo o suporte técnico antes, durante, e certamente vai fazê-lo depois do evento. Muito obrigados. E a todos os envolvidos, de maneira direta ou indireta, com a educação especial e inclusiva. Um abraço a todos. Agradeço aqui em nome da Unieb, agradeço em nome de todos os profissionais que trabalham com a educação inclusiva e toda essa equipe técnica, né? Como eu mencionei, o Leandro, a professora Heloísa, é um grande grupo que está aqui por trás, que vocês não veem, mas que proporcionam momentos como esse, ricos, e que ficarão gravados aqui no nosso canal da Cressan. Muito obrigado a todos e a todas, tenham um bom final de semana e até a próxima formação.